Shalom! Estamos aqui mais uma vez no nosso momento Pão do Céu para trazer uma palavra de Deus ao seu coração. O tema da reflexão de hoje é uma pergunta: há perdão para todos os pecados? No meio cristão, há divergências doutrinárias sobre este assunto. Pior é quando pessoas se tornam vítimas dessas doutrinas humanas que não têm respaldo bíblico. Na minha caminhada cristã, já me deparei com várias pessoas que afastaram dos caminhos de Deus por vários motivos, mas tem um que me chamou muita atenção. Este caso foi de um homem desviado que estava possuído por Satanás. Ele estava causando terror, às pessoas em pleno centro da cidade de Londrina. Isso aconteceu há vários anos atrás. Este homem tinha um comportamento agressivo e ele aterrorizava as pessoas que passavam por perto dele. Quando eu vi o comportamento deste homem, lembrei daquele homem conhecido como Gadareno, o qual Jesus expulsou também legiões de demônios que estavam naquele homem. Aquele homem, segundo relatos de Mateus, Marcos e Lucas, ele vivia nos sepulcros, gritando e se cortando com pedras. E mesmo que os homens o prendessem com correntes, ele quebrava todas elas. O Gadareno aterrorizava as pessoas por causa dos demônios que estavam dentro dele. E este homem, que encontrei na rua, também estava possuído por demônios. Ele aterrorizava as pessoas, ele gritava, ele ia de um lado para o outro. Ele parecia um louco, na verdade pior que um louco. Eu olhei então para aquele homem e logo pensei, este homem precisa de ajuda. Eu me dirigi para conversar com ele, mas na verdade ele não falava. Quem falava eram os demônios que estavam nele. Então, diante disso, eu não tinha outra coisa a fazer a não ser repreender aqueles espíritos maus para que eu pudesse conversar com ele. E foi isso que fiz. Após os demônios saírem daquele homem, ele voltando ao seu juízo, eu pude então conversar com ele. Eu pedi para ele contar a sua história de vida e ele me disse o seguinte: eu era um cristão e frequentava a igreja assiduamente. Eu participava como músico na igreja. Mas um certo dia da minha vida, eu deslizei e caí no pecado de adultério. Então os líderes daquela igreja, quando fui falar com eles me expulsaram da igreja. E eu fiquei desnorteado, porque aprendi naquela igreja que para ser salvo, eu precisava fazer parte daquela igreja. Jamais eu poderia ser salvo através de uma outra igreja. E quando então eu me deparei com aquela situação e eles não me aceitaram naquela igreja e eles me expulsaram, daí eu entrei em crise, porque então eu entendi que tinha perdido a salvação definitivamente. E eu então perguntei para aquele homem o que ele fez diante disso. E ele me respondeu: eu fiquei muito desgostoso da vida com isso, então eu abandonei o lar, e eu então passei a viver na rua. Daí eu parei de trabalhar, tive então problemas, porque eu perdi todo o desejo de trabalhar ou fazer alguma coisa, e eu então passei a viver na rua, dependendo de doações, de esmolas, e eu virei então um joguete de Satanás. Ele ainda me disse que ele não queria viver daquela maneira, mas para que ele então tivesse uma vida melhor, ele precisava do perdão de Deus. E uma vez que ele não tinha o perdão de Deus, ele estava então arrasado com aquela situação. Que triste a história deste homem. Muito triste alguém achar que não tem mais o perdão de Deus. Eu sabia que Deus podia perdoá-lo, sim, eu sabia disso. E eu então tentei convencê-lo de que havia uma possibilidade dele ser perdoado por Deus, ainda que um pecado tão grave. E para isso, ele precisava de 4 iniciativas. A primeira delas, ele precisava reconhecer o pecado.
Isso ele já tinha feito, ele reconheceu que de fato ele havia cometido o pecado. A segunda atitude, ele precisava se arrepender do pecado que havia cometido. E ele precisava ainda pedir perdão a Deus. E, em quarto lugar, ele precisava voltar a viver uma vida plena com Deus. Este é o caminho da restauração. Quando a pessoa peca, ele não deve permanecer caído. Até dizem que o cair é do homem, mas o levantar é de Deus. E é isto que Deus faz quando o pecador reconhece o pecado, ele se arrepende, pede perdão a Deus e ele quer continuar a viver uma vida com Deus. Então, para ajudar este homem a entender que de fato Deus perdoaria os seus pecados, eu falei para ele a história do filho pródigo, e ele, como um ex-cristão, ele conhecia essa história. Daí eu enfatizei para ele que o filho pródigo ele vivia dentro da casa do pai, ou seja, alguém que já fazia parte da família, alguém que estava inserido no corpo de Cristo. Esta é a ideia que Jesus mostra naquela parábola. E aquele jovem, então ele sai da casa do seu pai, ele pede a sua parte de herança, e ele sai pelo mundo afora, e a palavra de Deus diz que ele gastou o dinheiro com as meretrizes, e ele se viu no fundo do poço, porque chegou em um ponto dele desejar comer das alfarrobas, da comida que os porcos comiam, quando foi o único serviço que ele tinha, que era cuidar de porcos. E a palavra de Deus, então, diz naquele texto, e eu falei isso para ele, que quando este jovem cai em si, e ele reconhece que pecou contra Deus, que pecou contra o seu pai, e ele não quer mais viver aquela vida, e ele volta, então, para viver, ainda que fosse como empregado do seu pai. O seu pai já estava esperando que ele o regressasse, e diz a palavra que o pai correu ali ao encontro e abraçou e beijou, e depois deu roupas novas, anéis, calçados novos, e fez uma grande festa, porque aquele filho estava perdido e ele voltou, então, para o convívio do pai. Então, esta história, contada por Jesus, retrata de que Deus, ele espera que as pessoas voltem, ele sempre está esperando que as pessoas voltem. Mas ao ouvir, então, a explicação desta parábola, aquele homem recalcado com aquela doutrina ao qual ele estava submetido no passado, ele relutava para crer que Deus o perdoaria. Eu insisti muito com ele e no final ele disse que iria procurar uma igreja para retomar a sua vida com Deus. Eu vou dizer algo que não fazia parte do assunto desta reflexão, mas que é de extrema relevância e que você nunca pode esquecer. Grave o que eu vou dizer. Nenhuma igreja no mundo é detentora da salvação. A salvação é alcançada somente através de Jesus Cristo. Foi somente Ele que morreu na cruz, foi Ele que foi o sacrifício perfeito, somente Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Somente Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele disse isso a todos nós. Então, se você faz parte de uma religião cristã, que ensina que salvos serão somente os fiéis que seguem Jesus naquela igreja, dê uma olhada na data de fundação da igreja e pergunte aos líderes como se salvaram aqueles que viveram antes da fundação da igreja. E por que eu estou dizendo isso? Porque a maioria das igrejas, elas surgiram no século passado. Então veja que muitos séculos anteriores, pessoas foram salvas e estas igrejas não existiam. Mas ao interrogar os líderes, se eles derem qualquer resposta que não esteja embasada na palavra de Deus, na Bíblia, desconsidere a resposta deste líder e fique muito desconfiado da doutrina desta igreja. Eu abri este parênteses para trazer um alerta para que ninguém seja enganado doutrinariamente como foi este pobre homem. Sei que muitas doutrinas erradas são frutos de má interpretação da Bíblia. Pode até haver que haja também má fé, algumas pessoas querendo que a Bíblia se molde à doutrina deles e não eles se molde à doutrina da igreja. Mas nós precisamos conhecer profundamente a palavra de Deus para que não sejamos enganados.
E nós temos que admitir, né, que há vários textos bíblicos que são de difícil entendimento. E estes muitas vezes causam confusões nas mentes das pessoas. Provavelmente o texto que utilizaram para embasar esta doutrina errada de que não há perdão para um cristão quando ele cai em pecado, naquele caso o pecado de adultério. Provavelmente estão usando o texto de Hebreus capítulo 6, versos 4 até o verso 6, e aquele texto ele vai dizer: ora, para aqueles que uma vez foram iluminados, provaram o dom celestial, tornaram-se participantes do Espírito Santo, experimentaram a bondade da palavra de Deus e os poderes da era que há de vir, e caíram, é impossível que sejam reconduzidos ao arrependimento. Pois para si mesmos estão crucificando de novo o Filho de Deus, sujeitando-o à desonra pública. E agora, o que fazer, diante de um texto como esse? Provavelmente vocês estão querendo já uma resposta de imediato a este texto. Mas eu sei que esse texto, para ser explicado, precisa ser feito várias citações, inclusive utilizando o original das Sagradas Escrituras, para que haja uma compreensão. Pela graça e pela iluminação de Deus, eu pude fazer um estudo minucioso, tanto hermenêutico quanto exegético, para clarificar o sentido deste texto bíblico. Mas eu vou precisar pedir permissão para vocês, para que nós possamos tratar desse texto em uma outra ocasião com mais tempo, porque hoje seria pouco tempo que eu tenho para entrar nele e deixar ele então concluído. Eu quero pegar ele e ir até no final. Mas até no final das reflexões que vou fazer deste tema, você vai ter a oportunidade de ter uma compreensão bem clara deste texto. Hoje o texto que nós vamos tratar é o texto que está em 1 João, as cartas do apóstolo João, no capítulo 1, os versos 8 em diante. E veja o que diz ali o texto. Se dissermos que não temos pecado, enganamos-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar ou para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. O resumo deste verso é: se confessarmos, Ele perdoa os pecados, Ele purifica de toda injustiça. Mas eu quero destacar o significado de algumas palavras-chave deste texto que vai lhe ajudar a compreender melhor. Então, o texto começa dizendo: se dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos. A palavra pecado, no grego, é a palavra hamartia. E o que significa isso? Significa errar o alvo, ou desviar-se do caminho de retidão. Ainda tem o significado de violar a lei de Deus, ou desviar-se da lei de Deus. Então, quando diz que se nós dissermos que não temos pecado, o texto está dizendo: se você disser então que você não erra o alvo nunca, você acerta de cheio no alvo, que você nunca viola a lei de Deus, ou nunca desvia daquilo que Deus estabeleceu na palavra, então você está enganando a si mesmo. E esta palavra, enganar, no grego, que é a palavra planal, ela tem o significado desviar do caminho reto, ou fazer algo ou alguém desviar ou descaminhar da verdade, ou até conduzir ao erro. E por que eu estou destacando esta palavra? Porque tem muitas pessoas que elas querem se passar como as pessoas mais santas do mundo, talvez até mais santas do que Jesus. É uma coisa impossível, ele foi perfeito, o único perfeito. Mas algumas pessoas passam esta ideia, ou elas passam através da aparência de que elas são as pessoas perfeitas. E isto, então, leva algumas pessoas a desanimar de seguir a Deus, porque diz: eu nunca vou conseguir ser como aquela pessoa,
Então, esta pessoa acaba induzindo, mesmo não querendo, outras pessoas a descaminharem dos caminhos de Deus ou nunca entrarem nos caminhos de Deus. Então, quando a palavra fala de que está enganando a nós mesmos, é porque há uma máscara, né, de santidade em nós, se podemos dizer assim, mas por trás desta máscara há, então, pecado. Daí Jesus falou sobre isso quando ele atacou os fariseus, os religiosos daquela época, que eles pareciam sepulcros, né, que por fora estavam embelezados, cheios de ornamentos, mas por dentro estava cheio de podridão. Então, quando uma pessoa acha que não comete pecado neste mundo, ele carrega esta capa de santidade, mas por dentro realmente não há algo que condiz com aquilo que ele está tentando mostrar. A outra palavra que é dita neste texto é a palavra verdade. Porque ele diz assim, olha, a pessoa que acha que não comete pecado, há engano nessa pessoa, verdade não está nesta pessoa. E o significado dessa palavra verdade, aqui no grego ali é aletheia, é o significado de sinceridade de mente. Ou seja, a pessoa está com a mente pervertida, ele não está com a mente santa quando ele acha que não comete pecado. Ele precisa corrigir esse desvio da sua mente. Agora eu vou destacar palavras que tratam da reconciliação com Deus. Estas palavras são muito importantes. E a primeira palavra que vai aparecer no texto é a palavra confessar, que no grego é a palavra homologel. E aí o que significa esta palavra? Ela significa concordar, consentir, admitir ou declarar-se culpado de uma acusação. Então veja que confessar não é uma ladainha, não é uma coisa decorada que você vai lá e fala só por falar, uma expressão, né, vazia, mas isso deve ser feito com uma concordância, né, com uma admissão de que realmente eu sou culpado daquilo que eu estou sendo acusado pela palavra de Deus, ou que o Espírito Santo está tocando no meu coração e mostrando que eu estou errado. Então, esta confissão, que faz parte do processo de reconciliação com Deus, eu preciso chegar diante de Deus com um coração sincero, concordando de que Deus está certo e de que eu estou errado, de que eu sou culpado e que eu preciso do perdão através do sangue de Cristo. Agora, essa palavra, né, que aparece logo em seguida, que é a palavra perdoar, né, que está nesse texto, o significado dela no grego é a palavra aphiemi, né, e o que significa? Significa enviar para outro lugar, ou mandar ir embora, expelir. Né? Então está dizendo o seguinte, que quando nós confessamos, Deus manda embora este pecado que está dentro de nós. Né? Ele expele este pecado, ele manda para um outro lugar. Né? E a palavra diz que ele manda para o mar do esquecimento. Deus não vai se lembrar mais desse pecado, ele não vai jogar em sua face aquilo que você fez, ficou então resolvido definitivamente. É assim que Deus age. A outra palavra que vem depois de perdoar pecados é de purificar de toda injustiça. A palavra purificar, que no grego é a palavra katarrizo, tem o significado de tornar limpo, livrar da contaminação do pecado, livrar da culpa de pecado. E tem também o significado de limpar um leproso pela cura. Veja que significado profundo, né? A pessoa que está contaminada, né, com o pecado, com as injustiças, esta pessoa é como um leproso, possuído todo o corpo por uma lepra. E aqui então tem o significado de que quando nós confessamos o nosso pecado, quando nós reconhecemos o pecado e confessamos o pecado, pedimos o perdão a Deus, Deus nos limpa como uma pessoa leprosa limpa, né? E Jesus limpou 10 de uma vez. Né? A pessoa que carregava este mal, né? O pecado é como a lepra, ele fede, ele causa um mau cheiro na vida das pessoas. Mas quando nós confessamos, Jesus vem e ele limpa, ele tira todo o mal e ele nos livra da culpa do pecado, é o significado também desta palavra. Por final, quando ele fala que nos purifica de toda injustiça e não apenas de umas injustiças, porque ele falou os pecados, são todos os pecados, inclui todas as formas, né? E a palavra toda usada ali no grego é a palavra phas,
inclui todas as formas de declinação, tudo, qualquer coisa, todas as coisas, é o sentido daquela palavra. E alguém ouvindo isso pode dizer, pastor, mas tem um pecado que Deus não perdoa, está relatado na Bíblia. E eu sei disso, tem sim um pecado, e nós precisamos até compreender o real sentido daquele pecado. Muitas pessoas têm interpretado de forma errada o significado do pecado de blasfêmia contra o Espírito Santo. Nós vamos ver sobre este pecado um pouco adiante, e eu vou esclarecer exatamente o que a letra diz lá no original. Hoje, o que eu quero que você memorize é que se dissermos que não temos pecado, somos enganadores e não há sinceridade em nossa mente. O texto diz mentirosos e não há verdade em nós. A outra verdade que eu quero que você memorize é que se confessarmos, ou seja, se eu concordar que eu estou errado, que Deus está certo, e consentirmos, admitirmos e declararmos culpados diante de Deus, Deus é fiel para perdoar os pecados todos, e Ele também irá purificar, ou seja, Ele irá limpar de toda a contaminação do pecado, de toda a lepra do pecado, e me livrar da culpa do pecado para sempre. Este é o significado de purificar, aquela palavra catarizo. E uma vez que temos nossos pecados perdoados e nossas ações injustas purificadas, voltamos a ter comunhão plena com Deus e passamos a ser participantes de todas as bênçãos que Deus tem disponibilizado para os seus filhos. Eu gostaria tanto de continuar aqui com vocês falando mais sobre isso, um assunto que eu gosto tanto, porque ele trata da regeneração do pecador. Mas, se Deus permitir, eu quero continuar, então, ainda neste tema, nas próximas semanas, e eu convido você para me acompanhar, porque isto vai ser de extrema importância para a sua vida, como foi para a minha vida. Então, eu quero, neste instante, orar para que Deus lhe ajude a não pecar, mas se pecar, este é o caminho da reconciliação apontado pela palavra de Deus. Oremos. Senhor, eu te agradeço por este tempo tão precioso que o Senhor me deu para falar de algo tão importante que o Senhor tem revelado através da tua palavra. E eu peço nesta hora, Pai, que o Senhor ajude a cada um de nós a acertarmos o alvo todos os dias, caminharmos na direção apontada pela tua palavra. Mas, ó Deus, se cairmos, que possamos encontrar força que vem através da ação do teu Espírito Santo, para levantarmos, reconhecer os nossos erros, ó Deus, admitirmos que o Senhor está certo, que estamos errados, e que possamos assim confessar os pecados com coração sincero e pedir o perdão, e sei, ó Deus, que o Senhor perdoará e o Senhor purificará de toda injustiça, pois tu és fiel, conforme narra a tua palavra. Meu Deus, abençoe os teus filhos, aonde estiverem. Ó Deus, se há pessoas caídas por conta de qualquer pecado, ajude estas pessoas a retomar, ó Deus, o caminho. Eles lembrar onde caíram e voltar, ó Deus, a caminhar na direção que o Senhor tem apontado pela tua palavra. Peço ainda que o Senhor abençoe, ó Deus, estas pessoas que nos ouvem. Pode, ó Deus, algumas estar enfermas, coloque as tuas mãos e tira toda a enfermidade. Abra as janelas dos céus e derrame as bênçãos sobre todos, e que os teus filhos prosperem em todos os caminhos debaixo das boas mãos do Senhor. Esta é a minha oração, em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus por este tempo tão precioso que pudemos estar aqui, e eu agradeço pela sua presença, e eu convido você a participar ou ouvir as demais mensagens que nós traremos, sempre gravando no domingo e na quarta-feira, e às vezes é postado um dia depois, quando não dá certo postar no mesmo dia, mas estamos fazendo essas 2 meditações por semana. Então multiplique, compartilhe com seus amigos, e se você não se inscreveu no canal Palavras de Vida, eu peço que você se inscreva, porque você vai fortalecer o canal
e nós estamos sempre orando por todas as pessoas que têm nos ajudado a semear a palavra de Deus. Então, que Deus abençoe a sua vida, fique com Deus, um grande abraço e até em breve, se Deus assim permitir.